Boa noite a todos os presentes aqui na atividade do Seminário Psicanálise. Boa noite àqueles que estão nos assistindo online via Facebook ou Instagram. O tema do nosso encontro de hoje é ódio e polaridades. E aqui ao meu lado está o Dr. Luiz Henrique, grande estrela da noite. Dr. Luiz Henrique, psicanalista, diretor do Instituto Távola, professor do curso de formação em psicanálise. E essa é uma atividade em parceria do Instituto Távola com o Instituto Esfera, transmitido em ambas as páginas e também no programa Psicanálise Online. E queria já começar aqui, passando a bola para o doutor, e com uma questão, já assim, por favor, doutor, se apresente, complemente sua apresentação e já entre na temática do ódio na psicanálise. Como são esses mecanismos, como que a psicanálise percebe e compreende o ódio? Muito obrigado, Calil. Um grande prazer estar aqui novamente no Instituto Esfera. Tantas apresentações aqui em outras oportunidades, com outras temáticas, e agora muito feliz de retomarmos um projeto conjunto e ao vivo, com pessoas nos dando o prazer da presença aqui, com esse título Seminário Psicanálise, né? E seminário tem uma coisa muito interessante. O próprio psicanalista francês Jacques Lacan, grande parte do seu trabalho foi de caráter oral e se chamavam os seminários, né? Ou seja, seminário significa jogar sementes, né? E caiam onde caírem, brotem onde brotarem, como as pessoas vão tomar aquilo que recebem aqui para suas vidas, para suas reflexões. Então isso para mim é muito gratificante. No que diz respeito a esse primeiro tema, e lembrando as pessoas, né, de que estaremos aqui toda segunda, quinta-feira do mês, né, Calil? Exato, toda segunda, quinta de cada mês. Nós estaremos aqui presencialmente e ao vivo. Para quem não puder dar a alegria da presença aqui, pode nos ver ao vivo pelo Facebook e Instagram do Instituto Távola, Instituto Esfera. Bom, essa pergunta é do tamanho do mundo, né? Sobre o ódio. Bem, o ódio na psicanálise, naturalmente eu vou buscar aqui, porque nós estamos num contexto no país onde as pessoas estão pensando as questões de ódio e polaridades dentro de uma conjuntura eminentemente política, né? No sentido mais, diria até, reduzido da política, no sentido de adesividade a determinadas posturas ideológicas ou partidárias, né? Me interessa pensar aqui a questão do ódio e da polaridade, que também, obviamente, nos ajuda a pensar o ódio na política, mas é maior do que isso. Qual é o papel do ódio no psiquismo humano, os mecanismos envolvidos disso e que funções cumprem, né? Nas minhas participações anteriores aqui no Instituto Esfera, sempre busquei marcar aos colegas que o ódio ele tem uma função narcísica importante, né? O ódio não vai embora do mundo, apesar de todos os esforços civilizatórios que vieram de movimentos socioculturais, movimentos gigantes ligados à religiosidade, né? Cristianismo, budismo, religiões africanas, índio-asiáticas, todo um conjunto de busca de uma emancipação do sujeito, vamos chamar assim, das suas picuinhas de ódio, para buscar pensar certas dinâmicas maiores ligadas à temática da participação, do amor na vida, e mesmo assim o ódio não foi embora, né? Vai e vem, a situação recrudesce por determinados motivos, os mais variados, né? Então cabe perguntar, né, porque as pessoas, e eu acho que seria um pensamento polarizado pensar isso, que o ódio não deveria existir, seria bastante reducionista. Já que o ódio é ruim, então o ódio não deveria existir, né?
No entanto, as coisas, como sabemos, é uma coisa bem mais complexa, né? A dinâmica do ódio visa expulsar ou colocar em repulsa em relação a nós do objeto, do outro, né? Visa um afastamento. Ao contrário da dinâmica amorosa, que a dinâmica amorosa visa uma fusionalidade com o objeto amado, a ponto do sujeito que ama perder as fronteiras narcísicas a respeito de quem é ele e de quem é o outro, né? Então, essa dinâmica de mergulho no objeto amado, e por isso que eu sempre coloquei aqui também que o amor, ele é um grande teste para o narcisismo do amante, porque testa esse narcisismo na medida do quanto ele suporta sentir não ser mais ele, no sentido do como ele se reconhece cotidianamente. Como dizia o Cazuza, quem ama fica um pouco exagerado, né? De forma que a dinâmica amorosa é uma dinâmica fusional. E a dinâmica do ódio é uma dinâmica que busca afastar o outro de nós, né? No entanto, eu não cansei também de repetir aqui que o ódio, né, você só consegue odiar aquilo que de outra forma poderia vir a amar. Ou seja, o ódio é alguma coisa que busca nos afastar de alguma coisa que tememos em termos de uma capacidade sedutória do objeto. E essa capacidade sedutória do objeto nos atrai através de trilhos psíquicos que nós desconhecemos em nós. Em outras palavras, o ódio visa nos apartar de determinados trilhos psíquicos em nós que não queremos conhecer. O ódio opera a favor da ignorância de si. Sempre. No sentido de haver uma projeção para o outro, que eu estou chamando de objeto, no sentido que a psicanálise utiliza enquanto conceito, de colocar no outro essas dinâmicas, por vezes, que não suportamos reconhecer em nós, né? Ou seja, a possibilidade de que temos de conhecer algo de nós, conhecer no sentido forte da palavra, não no sentido meramente observacional, mas no sentido de uma experimentação de si, e eu acho que é isso que o percurso psicanalítico visa oferecer ao sujeito, uma experimentação desses trilhos psíquicos existentes em si e que o seu eu não reconhece como presente em si, porque tem uma imagem reduzida de si, porque tem que atender a certos padrões socioculturais e morais, que faz com que o eu busque acreditar de que ele é igual a si mesmo. E a psicanálise nos ensinou, principalmente a partir das teorias do eu da década de 1917 em diante, contexto luto e melancolia, de que o eu é uma amálgama de identificações. E essas identificações são o mais remoto traço de laço afetivo com o objeto esse que foi introjetado em nós. Vejam, traços desse objeto, não o objeto total. De forma que o nosso eu é formado por uma série de relações que, em termos da vida concreta, já se foram, mas que o eu se identificou a vários traços desses objetos ao longo da vida. Então, por assim dizer, nós somos um cemitério ambulante, nós somos feitos de lutos por uma série de relacionamentos ao longo da vida, não é? E a nossa condição de nos tornarmos humanos da perspectiva psicanalítica vem de uma condição fundamental, que a nossa primeira relação amorosa foi frustrante, que Freud chama da dinâmica edípica, o complexo de Édipo. Porque se não tivesse sido frustrante, nós não estaríamos aqui, como eu gosto de brincar, nós estaríamos morando no motel Bates, lá no Psicose, né? Estaríamos mergulhados nela, né? A condição desse não mergulho envolve essa frustração, envolve esse luto.
Mas o que eu estou dando desculpe um pouco a digressão, mas estou acentuando um pouco essa digressão, para dizer que o ódio não diz respeito à indiferença. Como o povo diz, com razão, ninguém chuta cachorro morto. O ódio só existe porque alguma coisa naquele objeto nos afeta. E nos chama, por assim dizer, a atenção em nós, de alguma coisa em nós, que há uma profunda resistência em reconhecer um algo, né? E que por vezes desperta as mais violentas situações, né? Uma grande psicanalista que veio depois da fundação da psicanálise, das obras de Freud, que foi a psicanalista que estabeleceu em Londres, Melanie Klein, ela tem um grande conceito que me parece absolutamente fundamental, que é o conceito da chamada identificação projetiva, em que o sujeito, através de uma projeção desses traços, desses trilhos psíquicos de si num outro objeto, né, elenca e elege aquele objeto como alguma coisa que é o seu inimigo mais amado, vamos chamar assim. Vocês já perceberam quantas pessoas são obcecadas por determinados objetos que odeiam? O ódio prende mais que o amor, pessoal. Né? Quem te odeia é mais fiel do que quem te ama. Ele sempre te odeia. Né? O ódio é uma coisa encarniçada. Ele coloca algo ali e elege aquele objeto, porque aquele objeto vira um depositário de várias coisas. Então a ideia do inimigo amado me parece bem interessante, que é uma das derivações possíveis, não a única, do conceito kleiniano de identificação projetiva, né? De você elencar, obviamente inconscientemente, algo ou alguém para odiar. E ao fazer isso, né, você, obviamente, você se descompromete com uma certa fascinação, uma certa enigmatização sobre outros aspectos de si que são díspares em relação à imagem que você tem do seu próprio eu. Em outras palavras, por isso que eu falei que o ódio ele tem função narcísica, e em tendo função narcísica não irá embora do mundo, porque na medida em que ele expele o objeto e busca marcar uma fronteira clara, eu e você, ele tem uma função de exacerbar as fronteiras narcísicas entre eu e você. Já viram na situação de ódio de pessoas entre si, ou mesmo de grupos, ou de dinâmicas de grupo? Eu acabo me definindo, e daí a função identitária do ódio, eu acabo me definindo sobre quem eu sou, né? Fundamentalmente também porque odeio aquilo. Eu me defino enquanto São Paulino na medida em que eu odeio palmeirense, e vice-versa. Eu me defino enquanto judeu na medida em que eu odeio palestino, e vice-versa, né? Experimente você fazer parte da torcida uniformizada do Palmeiras, chega lá na arena do Palmeiras, num dia de jogo com o Corinthians, encontre um amigo seu na torcida do Corinthians e vai lá dar um abraço para você ver. Você vê isso muito de perto, que os seus colegas palmeirenses vão falar, mas que raios de palmeirense é você? Então, essa busca de uma função identitária baseada no ódio, ela busca o inequívoco. Ela busca mesmo a polarização na medida em que ela expurga e separa o outro. Somos nós, eu incluso, contra eles. E esses eles eu suponho também que são inequívocos. É tudo igual. Todo corintiano merece ser odiado, não importa quem seja, incluso meu amigo. Então você vai estabelecendo, obviamente, uma condição de não possibilidade de comunicação e de não possibilidade de dizer, bem, corintiano é uma categoria, mas isso não define todo mundo igual. Doutor, o senhor tocou na questão aí dos times de futebol e me veio uma situação aqui na mente, né?
Então, existe um sujeito, ele é tranquilo, ele não é de entrar em conflito, no dia a dia no trabalho ele é super parceiro dos colegas de trabalho, mas no final de semana, ao colocar a camiseta do time de futebol e estar junto com os semelhantes ali da sua torcida, cometem uma violência contra sujeitos de outro time, que se ele estivesse fora daquele contexto, dificilmente ocorreria. Como é que a psicanálise percebe, compreende essa situação? Para você ver, né, ótima pergunta, né, Calil? Para você ver a ingenuidade de pensarmos racionalidades e éticas universais. Você tem um campo de racionalidades e éticas ligados a determinados contextos de atuações de grupos. No conjunto mais geral da nossa moral, né, judaico-cristã, que rege a maioria da sociedade brasileira, matar é errado e matar é alguma coisa execrável. No entanto, se você vai para a prisão e espalha na prisão que você já matou 8, talvez te convidem para se tornar alguém importante na prisão, que você deva ser louvado, que você deva ser admirado e tal. E coisas dessa ordem, da mesma forma. Esse sujeito, como dizia a música, se não me engano, daquele conjunto de rock nacional, o Skank, né? O pacato cidadão, que na hora do almoço do domingo ele come um macarrão com o frango da mãe, dá um beijo nos filhos, reclama da corrupção no país, né? E não aceita, afinal de contas, como esse país está acabado, né? 4 horas da tarde ele encontra os amigos na porta da arena do Palmeiras, vestido com o seu uniforme do Palmeiras, junta com os outros, e toda uma outra ética, todo um outro conjunto de avaliação de atos, pensamentos e modos de ser se impõe, porque o que está regendo aquilo ali é um sustentáculo identitário que eu preciso cumprir para me sentir como tal. Então, ali dentro, e não entro em conflito comigo, ali dentro eu brigo, eu pego um pedaço de cano e bato na cabeça de uma pessoa, levo ela para o hospital, por vezes a assassino, como já aconteceu, volto para minha casa, né, dou um beijo nos filhos, né, e falo como esse pai está violento. Nada aconteceu. Aquilo não é colocado em termos de, mas que pessoa é você que faz isso? Que disparidade? Né? Aquilo foi feito em nome de determinado campo identitário que era preciso ser cumprido. Não é? E você tem isso em vários campos identitários, de grupos ligados a times de futebol, a agremiações políticas. Em nome de determinadas coisas, cabe fazer tais coisas e isso não é execrável. Né? Percebe? Esse é o ponto. Daí a disparidade das coisas que as pessoas não entendem. As pessoas ainda acreditam naquela ideia. Bem, uma pessoa que faz isso, mas na hora que ela dormir, a consciência dela vem. Não, pessoal, não vem. Não é assim, lamento dizer. Não funciona dessa forma. Né? Se você acredita que essa pessoa que pegou um cano e bateu na cabeça do corintiano, chegar à noite ele vai falar, puxa, mas o que é que eu fiz? Você tem poucas chances de acertar a aposta. Né? Porque você tem trilhos identitários, não é? Que você não tem um campo de racionalidade ali que põe essas coisas em conflito. Você pode ter em algum momento da tua vida, falar, nossa, puxa, em determinado momento da minha vida tinha um grande valor emocional para mim, me tornar dentro de um grupo identitário ser palmeirense. Eu não perdia um jogo, né? Eu abandonava tudo por isso, mas dependendo da dinâmica da tua vida, esses objetos que têm uma função identitária narcísica para você podem mudar.
De forma que daqui a alguns anos, aí sim você pode se questionar e falar: puxa, eu já fui bem louco, já peguei cano para bater em gente no estádio de futebol em nome do Palmeiras. Ah, mas você não é mais palmeirense? Eu sou palmeirense, mas não faria mais isso. Ou seja, para que eu seja alguma coisa agora, a representação ser palmeirense não tem esse valor identitário que já teve. Vocês estão me entendendo, pessoal? Ou seja, isso varia muito ao longo da vida, né? Doutor, para que isso ocorra, é necessário que os pares, né, os outros membros do grupo, assistam. Se eles não estiverem assistindo, se o sujeito não estiver praticando a violência para que seus colegas assistam, ela não faria sentido. Seria isso? Sim, porque você gere os campos identitários e as relações com os objetos, eles são geridos fundamentalmente por um campo imagético, por um campo imaginário, por um campo de imagens. Eu me identifico em busca de imagens. Hoje tivemos uma passagem, aí não estou entrando no mérito de questionamento ideológico, tivemos uma passagem essa semana muito debatida na mídia, que o presidente da República foi internado para fazer uma operação, na continuidade do atentado que sofreu, e foi tirada uma foto lá com um dos seus filhos. E o seu filho está postado do lado da cama, de uma forma que mostra uma pistola no cinto da calça. Aquilo deu todo um debate na mídia, não é o caso de retomar isso, mas está muito claro, pelo menos para mim, que ele não está lá para efetivamente usar a arma para proteger o pai, porque outro atentado vai ocorrer dentro do hospital, até porque, no mínimo, tem 50 agentes de segurança ali em volta. Não é essa a questão. A questão é, eu estou mostrando de forma cabal e inequívoca para vocês com que imagens eu, filho, me identifico e estou oferecendo essa imagem a vocês para quaisquer um de vocês que queiram se identificar e dizer: esses somos nós. Conosco a coisa é meio que resolvida dessa forma, né? Percebe? E não deixa de ser interessante, mas que eu não vi nos comentários da mídia uma coisa que me chamou a atenção na imagem, né? O filho está posto assim com uma arma na mão, mas o pai está deitado numa cama de hospital que levou uma facada, né? Ou seja, com a ideia da possibilidade de violência, mas de forma paradoxal na imagem, né? Percebe? E também paradoxal por um lado, mas também quase como avisa, não é? É assim que lutamos, é assim que quem faz ou tenta fazer isso conosco receberá de nós uma resposta, né? Só para citar uma imagem, né? E você tem imagens das mais diversas ordens que o sujeito busca identificação. Nós somos animais, pessoal, que diferentemente de uma vaca que eu me refiro é vaca animal, não é o adjetivo, é a vaca substantivo. Nós, quando nós nascemos, diferentemente de uma vaca, né, a vaca sabe que é uma vaca, sabe, entre aspas. A vaca não entra em conflito existencial. O humano, ele busca sempre representações culturais, ele é atravessado pela cultura desde sempre, ele busca representações culturais e objetos para encontrar algum suporte identitário para si que possibilite ele a dizer: eu sou assim. O que ocorre é que as identificações ao longo da vida que vamos fazendo são díspares. E o eu vai buscando uma identificação, uma imagem hegemônica que diga dele. E diga dele de forma hegemônica a ponto de expurgar as outras, né? E ao longo da vida, essas outras identificações também perdem espaço e o sujeito vive conflitos identitários, né? Dependendo de situações da vida que vão ocorrendo, né? Perda, situações de rompimento relacional, perda de alguém muito querido, perda de ideais, perda de utopias, perda de emprego, perda, em última instância, perdas de todas as formas que levem
há um tranco, vamos chamar bem grosso modo, há um tranco narcísico. Como o pessoal chama aí na linguagem da vida, aquilo que te tira o chão. Né? E essas situações são as mais diversas possíveis. Né? Você, num determinado momento da tua vida, pode sofrer situações muito difíceis e isso não se constituiu numa situação que te leve a um conflito existencial, a uma ruptura identitária, que te leve a uma situação que pode levar a uma patologia, e em outros momentos, situações que poderíamos dizer menos graves, né, te levem a isso, dependendo de uma série de dinâmicas aí que estão envolvendo aquele teu momento. Né? Mas acho que, não sei se respondi, mas acho que é importante frisar de que ninguém odeia qualquer coisa por nada. Eu volto a repetir, nós só odiamos aquilo que de outra forma poderíamos ter amado, e que nos incomoda, e que nos questiona. Né? E na medida em que, dado o mecanismo que eu coloquei de Melanie Klein, da identificação projetiva, ela coloca também uma posição psíquica muito interessante, que ela chama de posição esquizoparanoide. Esquizo no sentido de partição, que ela coloca eu de um lado e você do outro, positivo e negativo, e não tem o talvez, e não tem o meio termo. Em outras palavras, na lógica esquizoparanoide, que é a lógica que rege, vamos chamar assim, para ser mais rápido, a dinâmica psicótica, não há espaço para dúvida, não há espaço para o talvez, o será que. Nós vemos isso em situações individuais de pessoas e vemos isso em momentos socioculturais e políticos. Por exemplo, se você chegasse na Rússia bolchevista, com Stalin no comando, e falasse determinada coisa que ele não gostava, ele ia para o seguinte raciocínio: pensar diferentemente de Stalin é ser contra-revolucionário, e ser contra-revolucionário significa paredão. E não havia espaço para qualquer questão. Não há o talvez. Né? Se a gente pode brincar com uma certa metáfora, a dinâmica psíquica, psicótica, ela é digital. Vamos chamar assim. Ou é 0 ou é 1. Não tem meio termo. Mas a nossa dinâmica psíquica não psicótica, vamos chamar assim, ela envolve o talvez, envolve a dúvida, envolve eu não sei, envolve, mas será que ele é mesmo contra-revolucionário? Entende o que estou dizendo? Doutor, você tocou aí numa questão do digital e me veio na mente aqui, toda essa dinâmica, ela tem ficado, né, tem se mostrado mais intensa, mais acalorada, em decorrência das mídias sociais, de todo esse Facebook, Instagram, WhatsApp e tudo que se compartilha nessas mídias. Então eu queria que o senhor falasse um pouquinho de como que essas ferramentas, segundo a perspectiva da psicanálise, podem potencializar essas dinâmicas de polaridade e ódio. Mas antes do senhor responder, eu queria falar para o pessoal que está nos assistindo online, aqui presencial, quem quiser fazer pergunta, levantar questões aqui para aproveitar o doutor empolgado aqui nas respostas sobre ódio e polaridade, fiquem à vontade, que a gente repassa para o doutor, o pessoal que estiver aqui online. Quem está aqui presencialmente, nós temos um café em funcionamento, o bate-papo às vezes se prolonga, então quem quiser tomar um cafezinho, fique à vontade. Quem não pôde participar aqui presencialmente e numa próxima vez pode estar aqui com a gente também, aproveitando, desfrutando do café e desse calor aqui, literalmente, do Instituto Esfera. Então, doutor, fala um pouco dessa questão das mídias sociais e a dinâmica com o ódio e as polaridades, por gentileza. Dado alguns comentários e situações de posturas que eu vejo nessas redes sociais, elas estão parecendo bem mais antissociais, né, Carlos? As situações ali que se criam ali é impressionante. E sobre qualquer coisa, você
né? Não pode colocar qualquer coisa mais elaborada que logo alguém faz o chamado, Schopenhauer dizia, o argumento ad hominem. Argumentum ad hominem. Que a pessoa não argumenta em torno da ideia que você colocou. Ela vai desqualificar você, né? Então, é aquele tipo de situação onde o sujeito não conseguiu responder a nada e acha que saiu vencedor de um debate contigo, porque só buscou desqualificar a sua pessoa. Você coloca alguma coisa ali, um pouco mais elaborada, é impressionante. Primeiro, que suas curtidas são menores. Se você colocar alguma coisa de cunho mais incisivo e supostamente inequívoco, parece assim, né? Um queijo para os ratos, aquilo, um enxame de coisas, parece uma paixão das pessoas por buscar algo nas redes sociais, né? De uma ratificação, de um acerbamento do que eu já penso, do que eu já acredito. Então você vai vendo que além daquilo, quando você pega, por exemplo, eu por razões mais institucionais do que pessoais, tenho um Facebook pessoal, e me lembro há muitos anos, desde 2011, quando ingressei, tinha lá a página inicial dizendo: essa é uma página para você compartilhar com seus amigos momentos da sua vida, tal, né? Nada mais idílico, belo e tal, que coisa bonita, tecnologia, criar essas possibilidades e tal. E me lembro hoje daquela frase dos inícios e vendo como isso está operando na subjetividade das pessoas, porque depois de muitos anos de clínica, eu não imaginava ver gente justificando as suas tristezas no divã, dizendo que postou alguma coisa e poucos curtiram. Não imaginei que fôssemos chegar nisso. Mas enfim, chegamos. E o que vai ocorrendo? Naquela frase do Facebook da página que você se matricula, parece haver a ideia de que você pode compartilhar, se quiser, compartilhar momentos da sua vida. Mas pelo que eu tenho ouvido na clínica, na forma como as subjetividades estão se organizando nisso, Calil, o caráter do pode sumiu. Até porque antes do Facebook nós já estávamos numa cultura que tem uma diretiva básica, a cultura moderna, que não é a cultura intimista que criou o espaço do secreto interior que deu origem à psicanálise, do qual você tem o direito de um espaço interno não invadido. Na cultura contemporânea, a diretiva básica é: só existe o que pode ser mostrado. Se não pode ser mostrado, não existe. De forma que o pode lá do convite do Facebook, você pode compartilhar, está criando um efeito psíquico bastante interessante, diria até trágico, né? Então você vai com a sua esposa jantar, se você não tirar o tal bendito selfie com ela, com o cenário do restaurante lá, e colocar lá no Facebook e fazer o seu check-in, não é só o fato de você mostrar para os outros de que você foi. Isso é pouco. O que está acontecendo é mais sério. Se você não posta, você mesmo fica na dúvida, por mais incrível que pareça, de que você foi. Parece que não existiu. Essa é uma vivência que eu tenho visto. O caráter obrigatório das coisas passarem por ali para haver uma autorização de existência para você de que aquilo ocorreu. Por exemplo, diferentemente do que no passado você poderia dizer: não, esse é um momento que eu quis aproveitar com a minha namorada, minha esposa, vamos jantar, minha noiva, e isso é uma coisa que só nos diz respeito, não quero que ninguém participe disso. Hoje parece que não, né? O outro tem que estar, né? Numa outra via, na mesma mídia, que está aparecendo também na mídia social, o exemplo que dei do filho do presidente, é preciso mostrar que eu tenho a arma, né? Independentemente de eu usar.
mas é preciso mostrar, né? Senão não existe, né? O que seria, em termos morais até, mais adequado fazer. Bem, se eu ando armado, eu tenho autorização para andar armado, parece que o rapaz é ex-policial, tem porte, né, no mérito disso, mas tem porte, autorização para andar armado, mas talvez moralmente conviria esconder a arma, não ficar mostrando a arma, não ficar criando uma dinâmica de inibição dos que estão em volta, né? Mas tem esse caráter, Calil, de ostensividade. As redes sociais mostram esse caráter de ostensividade. É impressionante, tem gente ali que tira foto do próprio dedo com unha encravada e pus. Você vê coisas do arco da velha nessas redes sociais. Um outro dia chegou um post para mim de um amigo, e no Facebook você tem ali 50 amigos, mas por força do trabalho que fazemos, Tábula e o Esfera, eu tinha 600 e poucos amigos no Facebook. Hoje eu estou com quase 5 mil, falta poucos para chegar nos 5 mil, e tive que abrir um outro perfil, por causa de gente que gostou do trabalho, foi pedindo amizade e tal. Não é? E nem sei quem são, né? Mas chegou outro dia um post para mim e a pessoa escreveu lá, assim: senta que lá vem textão. Busquei de sentar. O textão tinha 2 parágrafos. Eu falei, bom, esse é o textão da modernidade. 2 parágrafos. É impressionante. Aí aquilo me chamou a atenção, né? Você tem uma coisa muito em flash, muito, né? Eu acho que a nossa relação com o tempo, com sustentar determinadas coisas para que elas venham a trazer outras, que é, por exemplo, uma diretiva da psicanálise, né, da nossa relação aqui na clínica, nós vamos conseguir fazer nascer certas coisas. Isso envolve elaboração, uma certa espera, não é? E parece que tudo isso não tem, né, porque o tempo está operando de outra forma nessas coisas. Além do que é uma grande facilidade, né? Você põe ali o que, por exemplo, possa te facultar, até por conta dos recursos tecnológicos, ali você pode fazer a sua vida parecer, vamos chamar assim, quase que infinitamente o que você não é. Você mostra e exacerba determinados aspectos, determinadas coisas da tua vida, que não é a vida que você leva. Doutor, desculpa te interromper, que esse assunto é super interessante e eu tenho observado um fenômeno, para além assim, das selfies, né, da ostentação de jantar em um lugar, de estar viajando para um lugar bacana. Eu tenho recebido por WhatsApp, participo de vários grupos com pessoas com várias referências ideológicas. Então eu recebo muita notícia e algumas eu vou pesquisar, me chamam a atenção, eu vou pesquisar e percebo que são falsas, são informações distorcidas. E quando é uma pessoa próxima que faz esse repasse da mensagem, eu tenho adotado ultimamente a prática de mandar uma mensagem para a pessoa e falar o seguinte: poxa, essas informações que você compartilhou lá no grupo, ou que você compartilhou comigo em particular, estão incorretas segundo essas outras fontes aqui. Qual é a fonte que você usou? Né? Isso se é uma pessoa que eu tenho alguma intimidade, se é um amigo e tal. E passo as fontes que eu peguei a referência para ver que aquilo era realmente uma fake news, né? Mas isso parece não importar, porque eu continuo vendo aquela pessoa divulgando para outros grupos que a gente participa a mesma informação, né? Como que se houvesse ali uma necessidade de ancorar novamente quem ela é por meio do que ela compartilha com os outros.
E por mais que ela saiba que aquilo é falso, aquilo é errado, ela continua compartilhando, buscando, talvez aí, uma aprovação dos demais membros do grupo. Né? Como que isso reforça o processo de ódio? Vai na esteira do que eu venho dizendo, né, Calil? Ótima questão. Ou seja, por isso que eu falei de redes antissociais. Essas redes, elas vão criando bolhas, que eu estou chamando aqui bolhas de ratificação de pensamento. Que nem pensamento também não é, que é muito raso. Né? Bolhas de ratificação de posturas, ou seja, eu estou em bolhas. As pessoas que se ligam a mim, que curtem, que falam e etc., são pessoas que, na média, eu suponho que pensem e se posicionam como eu. Né? Porque o que importa nessas dinâmicas de massa, não é? Eu recomendo um texto muito interessante do Elias Canetti, um grande pensador dos anos 50, chamado Massa e Poder, né? Além de textos de Freud, como Luto e Melancolia, que mencionei aqui, e Psicologia de Massas e Análise do Eu, de 1921, o do Canetti, de 1960, né? E existe muito essa coisa, né, de a mídia, esses conjuntos de informação, eles trabalham sempre no sentido do viés político. Político, entenda-se, não é político meramente partidário, é político no sentido de criação de uma massa de crenças sobre determinada coisa. Então é ridículo ver o debate no Brasil do tipo, vamos fazer uma lei contra fake news, só rindo. Quem vai controlar isso? E outra, o que é fake aí? Por exemplo, esse cuidado que você bem disse, moralmente é uma coisa absolutamente verdadeira. Qual a sua fonte, né? Tal. Mas isso não importa, porque o que importa é criar número, é criar movimento de massa de crenças que estão sustentados naquela crença. E isso baseado numa ideia que o próprio Freud nos coloca ao longo da psicanálise. O campo de sedução de uma mensagem, de uma informação supostamente inequívoca, que vem a afiançar as minhas fronteiras narcísicas. Então eu estou certo. Então é isso. Então quem pensa diferente é aquilo. E se isso vai a determinado nível, você cria uma dinâmica psicopatológica, porque rapidamente você desumaniza o outro. E o ser humano é capaz de criar crueldades com o outro na medida mesmo em que ele dispõe de mecanismos para colocar o outro numa posição de não humanidade e que, portanto, sem uma condição de empatia com a possibilidade de dor do outro. E eu posso matá-lo tranquilamente. Né? Quando os nazistas entraram na Áustria, antes na Alemanha, e diziam Judenrats pintados na parede, né? Os ratos judeus, eles estão falando literalmente. Não são pessoas, são ratos. Mate-os sem dó. Né? Você vai criando esses mecanismos, e recomendo para quem não viu, um filme muito interessante alemão chamado A Onda, de como você cria uma dinâmica de grupo com seus símbolos, com seus hinos, com seus mantras e com seus objetos a serem odiados. Porque o ódio ao outro cria uma função de eixo narcísico geral do grupo. Enquanto temos aquilo para odiar, o grupo se mantém. E historicamente vemos que quando aquele objeto odiável se esvanece, o que acaba ocorrendo? O ódio acaba envenenando o próprio grupo e ele muitas vezes rompe. Né? Aquelas pessoas que estão ligadas frente ao ódio a determinada situação fora dela, quando esse objeto por alguma circunstância histórica deixa de existir, essa dinâmica de ódio acaba consumindo o próprio grupo.
E o que ocorre? Disenções. Né? Por exemplo, ao longo da história nós vimos politicamente o quanto a dificuldade das chamadas esquerdas em se unir. Né? Primeiro que eles têm um campo teórico fortíssimo, né, de interpretação do mundo, que deriva do marxismo. Não importa o que cada um pense disso, é uma grande teoria de interpretação do mundo. E você tem toda uma série de disenções internas ao longo da história de pessoas se agredindo e se colocando umas contra as outras. Ah, isso é pequeno burguês, isso é reformista, você é não sei o que, você é não sei o que. Isso você vê em todo tipo de grupo, não só nos grupos políticos. Não é? Entende essa coisa? Onde você tem um campo de grandes ideias, não é? Você tem um campo de legado e de pessoas que querem se apoderar daquelas ideias, porque aquelas ideias colaboram com ela em termos da sua sustentação narcísica, de forma que eu quero me sentir um marxista legítimo, e não um bastardo como você, um revisionista dos infernos. Ou seja, na medida em que eu me coloco dentro da linha da legitimidade, eu sou filho verdadeiro. Você é filho da amante. Já viram o constrangimento que cria no velório, em que o sujeito está morto, a mulher do lado dele, e de repente chega a amante e fica do outro lado do caixão? E os filhos se perguntando: cadê os filhos da outra? Né? Podem perceber a validade do que Freud falou das dinâmicas edípicas, que envolvem coisas fundamentais: o amor, a hostilidade e o ódio, e a temática da herança e do legado, que diz respeito a, em última instância, pelo que você está disposto a matar e a morrer. Se determinadas ideias tocam nesse campo de complexo, você vai para a vida ou morte. Você vai porque aquilo é núcleo identitário. Sem isso eu morro. Eu quero fazer parte ou da revolução, eu estou com Danton, eu estou com Robespierre, eu estou com Trotsky, eu estou com Lenin, eu estou com Hitler, eu estou com Goebbels, mas eu estou com alguém e eu faço parte de um movimento histórico. O que acontece quando o sujeito busca essa adesividade a um grande outro? Ele busca uma saída perversa da própria neurose. Ele se oferece como um objeto de gozo desse grande outro. Ou seja, ele não pensa mais, ele se torna um funcionário burocrático desse grande outro, no sentido de cumprir as liturgias que esse grande outro pede. O que eu preciso ser, pensar e parecer para ser um grande marxista, para ser um grande nazista, para ser um grande stalinista, para ser um grande palmeirense? Não importa. Doutor, nós temos aqui uma questão da Vânia Rosa Costa. Ela diz assim: como descreve uma pessoa que desqualifica seu par presencialmente, pura e simplesmente, por haver discordância de ideias? Analiticamente, como se caracteriza essa pessoa que agride por não ter coerência argumentativa? Essa pessoa não seria um tipo de exemplo de haters virtuais? A questão da Vânia Rosa Costa. Não, só pegando, já chego na questão dela, e aí volto um pouco na pergunta que você fez das redes sociais, do Facebook, né, Camilo? À medida em que nós, para poder chegar melhor na resposta à pergunta dela, né, o psicanalista inglês Donald Winnicott dizia a respeito das teorias do falso self, das ideias do falso self, e o quanto o Facebook, as redes sociais permitem, pelos recursos tecnológicos que tem, de vendermos e nós mesmos comprarmos imagens de um falso self. E no sentido de atrair outros, e no sentido de buscar seduzir outros para que outros nos amem. Porque em última instância é disso que se trata. A busca de estar no lugar de objeto do amor do outro.
e de ter uma capacidade sedutória sobre o outro, né? Tanto na via da massa e poder do Canet, de oferecer um campo de informação, de que seduza o outro, e quanto mais inequívoco, mais poder sedutório tem, e da mesma forma que eu, né, visto um uniforme de gala e vou a um baile, porque acredito que assim as mulheres gostam mais de mim, porque elas ficam fascinadas com o meu uniforme de gala da Marinha, sei lá o quê. Vocês estão me entendendo? Trata-se, antes de mais nada, que as imagens e as ideias, e isso Freud põe de uma forma magistral, têm poder sedutório. Poder sedutório significa elas acenam para mim que elas teriam um poder de me fazer mais amável e de que eu poderia me colocar melhor frente ao lugar do outro, no sentido de uma busca narcísica de reconhecimento. Por isso eu mato e morro em nome disso. Até porque, se eu abandono essas ideias, isso toca em mim enquanto a possibilidade de um temor gigantesco de um colapso narcísico. Tanto que você vê que em movimentos históricos onde determinadas utopias vão embora, é suicídio, é alcoolismo, é processo de violência e caos instaurado, né? Ou seja, tem esse lado, né? Agora, voltando na pergunta, é Vera? Vânia? É, Vânia. Vânia. Obrigado pela pergunta, Vânia. Olha, obviamente seria uma leviandade minha, não sei se você está falando de uma pessoa específica da sua vida, ou alguém que você conheça. Quanto psicanalista, a gente busca detalhes, e não seria eu que queria cometer uma leviandade para você acreditar, porque sou eu que estou falando, que deve ser verdade, que essa pessoa a qual você está falando está vivendo algo dessa ordem que eu estou dizendo. Porque é uma pessoa que eu não conheço, ela tem as dinâmicas dela, não sei ao que responde isso. Mas me parece que você está falando de uma situação de constrangimento que você ou outra pessoa do seu conhecimento passe, de alguém que faz questão de colocar em público toda uma série de situações de desmerecimento, de tentativa de humilhação da outra pessoa. Em nome de que alguém faz isso? Não é mesmo? Veja bem, primeira questão, essa pessoa faz isso há quanto tempo? A primeira questão é, aí ela fala, vamos supor que ela me respondesse, eu falei, não sei se é o caso. Ah não, Luiz, faz isso há 20 anos. Não é interessante, pessoal? Que alguém precise humilhar você 20 anos, mas não te larga, não te deixa. Que coisas tem aí? Que alguém precise te humilhar, que alguém precise te pisar, criar situações de constrangimento para você em público. Por quê? Né? Vamos brincar um pouco com a ficção para dizer aos outros, olha, eu sou melhor do que eu com ela, eu tenho um pouco de vergonha dela, por favor não me tomem como alguém que gosta dela, né? Por isso eu tento mostrar para os outros que eu estou humilhando ela, para os outros acreditarem que eu não gosto dela. Bom, mas basta a primeira pergunta que eu coloquei para já colocar uma questão aí. Bem, mas você não gosta dela, não tem nada com ela, você a despreza, mas você insiste em desprezá-la há 20 anos. Ninguém despreza alguém 20 anos e fica desprezando. Isso não existe. Não é só desprezo, obviamente. Aparece como desprezo, mas a dinâmica é outra. Que a dinâmica é essa que eu não posso analisar, porque não conheço a pessoa, não conheço só estou citando uma situação fictícia para mostrar que normalmente, pessoal, os fenômenos relacionais humanos são mais do que mostram. É que não é possível medir isso, Calil. Mas se nós tivéssemos uma capacidade perceptiva de ver o que se passa, perceber o que se passa entre eu e você, nós mediríamos que não passa de 1% do que a gente percebe, do que corre entre eu e um outro.
de como a nossa dinâmica inconsciente engancha no outro, de que coisas projeta no outro, que lugares coloca no outro, que lugares de fantasia põe no outro, mil coisas que passam a nossa revelia, mas que condicionam o nosso modo de ser com o outro. Eu não sei porquê, mas toda vez que eu vejo aquela pessoa, me dá um frio na espinha. Me vem um tal afeto, um tal sentimento, enfim, coisas assim. As pessoas vivem isso o tempo todo. E, aliás, é importante dizer também, né? Estávamos falando de revolução, dos grandes movimentos, das grandes utopias. Nos tempos de hoje as coisas estão mais mequetrefes, viu, também. Hoje o tal revolucionário de Facebook é corajoso só no Facebook. Aquela criatura que ouviu o barulho de uma bala, ele vai para baixo da cama procurar o todinho com sucrilhos que ele espera que a mãe tenha deixado para ele. Porque as pessoas não querem risco. Quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava em São Paulo, fui uma vez no shopping center e vi uma situação bem interessante da modernidade hoje. Uma grande parede no shopping, no lobby do shopping, bem alta, uns 15 metros, e escrito lá: supere-se, venha para o mundo da aventura. Cheguei lá e vi, né, um incauto lá, chegou lá, alguém amarrou uma corda nele, a corda subia até lá em cima na parede, né, descia por uma roldana, e tinha um sujeito, que era um armário, uns 2 metros de altura, tinha uns 3 desses, que puxavam a corda e ele ia subindo, aquele sujeito, escalando, entre aspas, as pedras que estavam coladas na tal da parede. Eu falei, mas esse é o protótipo claro da modernidade. Supere-se. Mas todo tranquilo, ar-condicionado, sem perigo, você não cai de jeito nenhum. Estão me entendendo, pessoal? Só que o que não envolve risco nas relações do mundo e com o outro é fraude. Ou como você, pelo com as notícias aí, é fake. Relação humana envolve o inconsciente, envolve dinâmicas imprevisíveis afetivas. Doutor, tem muita situação ultimamente, eu tenho escutado de amigos, colegas, conhecidos, de conflitos com pessoas por conta principalmente de questões políticas que ultimamente andam bem inflamadas. E o senhor acabou de descrever como é que é essa dinâmica do ódio na psicanálise, né? Como que isso poderia ser desarmado? Se há uma possibilidade de desarmar esse ódio, né? Como que isso poderia ser convertido de uma situação de polaridade e ódio para uma situação de conciliação e amor e fusionalidade com o outro, né? Será que isso seria possível? Como é que a psicanálise vê isso? Olha, Calil, eu estou vendo uma situação assim, se nós pegarmos, por exemplo, as questões das polaridades e ódios, nisso que você está falando está aparecendo muito mais dentro do campo político partidário. Eu penso que as pessoas se enganam de imaginar que as polaridades estão se dando entre as chamadas esquerdas e a chamada direita. Eu acho que a polaridade hoje está de que parece que o grande colapso que está criando hoje no mundo é que as pessoas, os grupos não estão mais acreditando que as situações, liturgias, instituições democráticas deem conta das demandas do mundo. Há um ataque à democracia enquanto conceito fortíssimo, tanto das esquerdas quanto da direita. Ou seja, você sustentar a ideia de uma liberdade de pensamento e da legitimidade da existência do outro. Se você pegar a extrema esquerda e a extrema direita, você vai ver semelhanças estonteantes. O ódio à democracia, o nacionalismo exacerbado, a ideia conspiratória e paranoica, que variam de conteúdo, mas a ideia de que tem um outro que vem para nos destruir,
né? No caso da direita, vem o movimento comunista internacional, travestido de ONGs, travestido de Amazônia, travestido de uma série de coisas, mas eles vêm para destruir. Né? Vem travestido de Gramsci, vem travestido de marxismo cultural, o inferno, mas vem. Sempre a ideia conspiratória. E a conspiração das esquerdas é a ideia do bom e velho imperialismo mundial das grandes potências imperialistas. Mas sempre a ideia conspiratória de alguma coisa que vem e vem destruir a nós e o nosso conceito de soberania que ambos partilham. A ideia de um nacionalismo que ambos partilham. E, por vias diferentes, o desprezo à ideia da existência da alteridade e da legitimidade da existência do outro no campo político. Porque não há política se não há divergência. A ideia da política, como diz Hannah Arendt, é a ideia de você ter um espaço público de seres que dialogam e abdicam da violência na busca da ideia de um bem comum. Não é de tornar todo mundo igual, mas de você criar certas imagens que tenham um valor de autoridade, de eu poder abdicar de certas coisas minhas, o outro abdica da dele, na busca desse bem comum. Não se tem hoje no Brasil, e eu acho que em muitos países do mundo também não, grandeza de ideias capazes de catalisar essa ideia de bem comum que possam ser hegemônicas nos países. Não tem isso nem nos Estados Unidos. No Brasil não tem. Você não tem grandeza de líderes. Você não tem grandeza de líderes. Hoje um dos grandes filósofos do Brasil, o deputado Tiririca, que tem uma frase maravilhosa que disse: já tentei muito fugir de mim, mas aonde eu ia, eu estava. Olha que coisa bonita. Onde eu ia, eu estava. Nós estamos nesse nível, né? Você não vê mais gente como Joaquim Nabuco. Você não tem mais no Brasil elites de toda a ordem que pensem no país, que estejam dispostas a negociar e conversar. Você já teve no Brasil, não por muito tempo, mas você já teve certas elites que pensaram numa situação de país, que você pode concordar ou discordar, mas havia. Hoje não há isso. Hoje o que há é um projeto de força política que nós vamos conseguir chegar numa força política tal capaz de eliminar o outro. Não se trata de trazer o outro e conversar com ele no sentido da busca de sustentação de uma certa ideia de bem comum. Perfeito, doutor. E como quebrar esse mecanismo? É uma boa pergunta, Como dar um shift? Por exemplo, eu acho que estão faltando ideias a respeito disso, do que poderia ser bem comum hoje, no mundo de hoje. Você elencar certas ideias que teriam um poder de atração e de sedução de pessoas em torno disso. Talvez por isso valha a pena dialogarmos e abdicarmos de certas arestas entre nós. Não me parece que estão se lançando essas ideias. As ideias que se vêm são as ideias daqueles comentários riquíssimos, inteligentíssimos de Facebook. Você colocou alguma coisa que precisa pensar, o sujeito vai e diz: aí petista desgraçado, aí bolsonarista infame, aí não sei o que. Assim, não demora 5 minutos, é 30 segundos, né? Então você percebe o que está havendo. Porque esse ódio, pessoal, dentre outras coisas, uma das coisas que eu quero colocar aqui: ódio só nasce, não existe ódio sem medo. O medo é primo irmão do ódio. A coragem é do amor. Só ama quem tem coragem, porque testa o teu narcisismo. O ódio vem para sustentar o seu medo de não ter amparo narcísico, que você precisa odiar o outro para se definir enquanto sujeito. O ódio está sempre a par do medo. Só que quem odeia não percebe isso, que ele ataca aquilo que muitas vezes ele teme. E o que tememos hoje de forma geral na nossa sociedade?
São sociedades da superfluidade dos sujeitos. As pessoas sentem hoje que elas são supérfluas, que elas não servem para nada, que elas são impotentes. Se vive hoje, pessoal, um campo de impotência generalizada, que eu penso nas sociedades, muito assustador, não é? Impotência por quê? Porque até pela situação da informação, hoje as pessoas recebem um nível de informação impensável, não é há 100 anos atrás, impensável há 20 anos. As pessoas tomam hoje consciência de processos gigantescos que afetam a vida delas, mas processos esses nos quais elas não têm poder de intervenção, processos de natureza política, econômica, de toda a ordem, que elas sentem que faz parte do mundo e da vida e se sentem impotentes. E vivem, Calil, uma dinâmica de raiva mal parada, que vem dessa experiência de uma impotência, de não poder intervir. Né? Fábio, tem uma questão, doutor. Pois não. Fábio. Eu tenho feito um estudo em relação a como o ser humano pós-moderno, a partir da era da tecnologia de rede, ele está sendo abatido por informações de maneira frenética, e ele busca, por uma questão fisiológica mesmo, as informações que dão mais prazer, que deflagram para ele mais prazer, que excitam ele de alguma forma, entendeu? E esse sistema acaba sendo prejudicado por isso. Então eu acredito que tem um pouco dessa reação dentro das pessoas, né, para além da psicanálise. Né? O que acontece? Né? Eu acredito que da ponta da pirâmide atual, né, as pessoas já descobriram isso, né, os programadores, supondo, fazendo uma suposição, e as pessoas estão programadas de maneira binária, como você mesmo disse. Então, quando o Mark Zuckerberg coloca o que você está pensando, ele já te coloca o que pensar, o que falar, e o que é geralmente polêmico. As pessoas vão atrás da polêmica. O Bolsonaro ganhou uma eleição por polêmica. Nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Porque as pessoas têm esse prazer, essa coisa do ódio como prazer, como um vício, inclusive, entendeu? De falar, eu vou lá atrás, não de escrever alguma coisa pacífica ou que possa deflagrar equilíbrio. Não, vou lá de maneira polar, satisfazer o meu prazer de ir lá e falar, eu vou desconstruir a ideia daquela pessoa. E dá prazer, entendeu? Esse eu acho que é um problema. O problema é que esse modus vivendi europeu, norte-americano, sabe? Essa coisa meio Madonna, meio Ozzy, meio, sabe? Seja assim, você vê os clusters, você vê as pessoas programadinhas. Uma só anda de preto, só caveira, só escuta violência, gosta de coisa, ele é meio hostil. Outra da mesma maneira, eu quero uma bolsa da Louis Vuitton, eu preciso estar na selfie, entendeu? Então a gente está vivendo uma existência programada. Você acorda de manhã programado, vou lá, vou escutar a mesma rádio, o mesmo cara que fala, entendeu? Que ele tem a ver, ele fala umas coisas que eu concordo, e assim vai. E eu acredito que é impossível, Calil, pelo que você falou, de construir uma sociedade diferente disso, porque o próprio ser humano está viciado compulsivamente nisso e ele não vai querer, ele não vai gostar, entendeu? Se o Facebook começar no algoritmo dele colocar só coisas inteligentes, por exemplo, colocar lá acima, vai dar problema, ele vai vender menos comercial. Então por que fake news? Porque a fake news ele altera lá e vai, porque a fake news dá ibope. Entendeu? Uma outra notícia, não. É um problema, eu acredito. Olha, Fábio, obrigado, obrigado. As fake news, como eu te disse, elas vão no esteio dessa coisa de que não existe mais pensamento. Você tem certas regras e falas e posturas que te fazem ser reconhecido como membro daquele grupo. E as fake news são mensagens inequívocas que não visam esclarecer de nada, colocar qualquer tema ou pensar sobre nada. Significam afiançar assim:
olha, tem alguém aqui que pensa como você, pense assim que você faz parte da gente. E o sujeito compra essa ideia. Não importa se ela é verdadeira, é nesse prazer que você bem marcou, porque traz um prazer narcísico de sustentação identitária de si. Por isso as fake news vieram para ficar. Elas vieram para ficar até porque, por causa da aleatoriedade algorítmica da internet, né, você oferece todo um campo de fake news ao gosto de muitos, e que vão separando a internet hoje, que virou um conjunto muito grande de bolhas de pensamento relativamente não comunicáveis entre si e formadoras de ódios contra outras. Isso é uma coisa fundamental, né? Complementando um pouco para a gente ir nos encerrando, né, Calil? O que me parece fundamental, pessoal, que chamou a atenção, Fábio, na tua colocação, quando você falou do indivíduo pós-moderno, sempre tive uma grande dificuldade de pensar para mim a definição desse sujeito pós-moderno. Porque o sujeito moderno nasce historicamente com a ideia da Revolução Francesa, né? Que é a ideia da sociedade livre, que é a ideia de uma cultura que vem acelerando isso, obviamente, cada vez mais, de uma cultura que diz: a tradição foi abandonada, você não se define mais por que clã você participa, filho de quem, não sei de onde. Essa cultura está dizendo: você é responsável pela tua vida, pelo teu destino, você se defina e se redefina, você se invente e se reinvente. Quer mundo mais maravilhoso que esse mundo da liberdade? Em tese não tem nada mais maravilhoso. Mas o fato é que na vida cotidiana nós estamos percebendo que as pessoas trocam a liberdade por um liquidificador. Sustentar a dinâmica de liberdade é a coisa mais difícil do mundo, porque envolve coragem. Envolve coragem até de não saber bem quem você é. Envolve coragem de não ter uma sustentação narcísica de uma representação qualquer, ou objeto qualquer no mundo, ad eterno, e saber que isso muda, e saber que você pode pensar diferente sobre si mesmo e sobre o outro. Hoje as pessoas querem, eu quero pensar isso de mim e isso do outro de forma fixada. Então você vê essa coisa ao rés do chão que estamos vendo, um espetáculo triste de se ver. E vejam uma regressividade, né, de pensamento e uma regressividade de moral assustadora numa era de incrível revolução tecnológica. Ou seja, quando o mundo, essa cultura acena com cada vez mais liberdade, cada vez mais possibilidades de você chegar a conteúdos diversos, incluso via tecnológica, o que faz você? Aproveita da via tecnológica para se fechar em grupelhos. Percebam o contraste. Essa ideia da liberdade, da democracia, do inventar-se e reinventar-se, parece que está sendo muito angustiante para os sujeitos. Eles estão preferindo o liquidificador fácil de grupelhos que dão rapidamente para ele um amparo identitário. Eu tenho o mundo inteiro para explorar, mas deixa ele lá, eu fico aqui na minha tribo. Eu fico aqui nas minhas liturgias, nas minhas roupas, nos meus modos. Aquilo que eu falei a respeito do filme A Onda. Todos uma série de marcadores que definem o meu grupo e os meus olhos. Né? Esse sujeito pós-moderno, Fábio, que é aquele sujeito para quem a cultura chegou ao ápice de dizer invente-se e reinvente-se, você não tem mais garantia narcísica de nada. Esse sujeito, o sujeito contemporâneo, não está sustentando. Esse sujeito pós-moderno de hoje é o sujeito fragmentado que busca um campo identitário em bolhas, no meu entender, cada vez mais moralmente regressivas, porque elas estão cada vez mais baseadas no ódio, na desqualificação e na tentativa de eliminação do outro. E é isso que estamos vendo no mundo atual. Eu só convivo com os que pensam como eu, com os que se vestem como eu, com os que odeiam como eu, né?
Porque eu tenho um medo profundo, porque, como eu disse, ódio e medo são primos irmãos. Ódio não existe sem medo de base. Eu tenho medo profundo de que haja alguma dúvida e de que eu possa até de alguma forma amar aquilo que eu estou dizendo odiar. Se tem uma coisa que eu não quero saber, é isso. Então eu sempre estou forçando a mão para dizer eu odeio cada vez mais. E eu estou cada vez mais na lógica binária do 0 e do 1. Doutor, queria agradecer essa oportunidade da gente estar aqui discutindo um tema tão quente. Agradecer o pessoal que está presente aqui com a gente hoje, o pessoal que acompanhou pelas redes, e finalizando aí com um gostinho de quero mais, né? Agora toda segunda, quinta-feira de cada mês, 8 da noite, 8 da noite, estaremos aqui debatendo algum tema muito candente com a psicanálise, Dr. Luiz e eu. Boa noite a todos, obrigado pela participação e presença aqui. uma honra estar aqui com vocês, muito obrigado, pessoal. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Calil. Obrigado, Fernão. Forte abraço. Obrigado.